Muito bom dia a todos. Vamos dar início à audiência com o Serviço Jesuíta aos Refugiados. A proposta de Lei 83 da 15ª Legislatura, que transpõe a Diretiva 2021-1883, relativa às condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros para efeitos de emprego altamente qualificado. Cumprimento desde já o Sr. Diretor-Geral do Serviço Jesuíta a Refugiados, o Dr. André Costa Jorge, e também as pessoas que o acompanham, a doutora Carmo Belfort, a doutora Madalena Simões de Carvalho e a doutora Leonor Félix da Costa. Recordo que a nossa grelha de tempos dita que terão 10 minutos para uma intervenção inicial, seguida de 4 minutos para cada um dos grupos parlamentares, no fim dos quais terão novamente 10 minutos para responderem às questões ou aos considerandos que os seus deputados entendam colocar. Nesse sentido, dava de imediato a palavra ao Dr. André Costa Jorge, Diretor-Geral do Serviço de Jesuíta a Refugiados. Doutor, tem a palavra, bem-vindo. Muito bom dia, muito obrigado, Sr. Deputado, e um cumprimento também especial a todos os senhores deputados e senhoras deputadas aqui presentes. Muito bem, a 6 de abril de 2023, o Conselho de Ministros aprovou a proposta de lei número 83/15, cujo objetivo é tornar conforme as diretivas europeias, a lei de estrangeiros, a lei de asilo, assegurando as suas corretas transposições e o ordenamento jurídico português. A proposta pretende também alterar o regime legislativo que estabelece a Lei Orgânica da PSP e a GNR, incorporando as funções que anteriormente pertenciam ao CEF. O JRS Portugal vem, por este meio, partilhar com a Comissão de Assuntos Constitucionais, de Liberdades e Garantias um parecer jurídico que versa sobre as referidas alterações. O contributo que enviamos está dividido por 5 pontos, seguindo o mesmo molde de pareceres anteriores do ACM, do Alto Comissariado para as Migrações, a saber, aspectos de substância a louvar e a salientar como positivos, dúvidas e questões, sinalizações de imprecisões de redação e sugestões de harmonização, alterações que se propõem a inserir na presente alteração à Lei de Estrangeiros e, finalmente, alterações que se propõem a inserir na presente alteração à Lei de Asilo. Após esta introdução inicial, passarei a palavra à minha colega e à equipa de juristas dos Serviços Jesuíta aos Refugiados, especializadas em asilo e imigração, respectivamente as minhas colegas doutora Leonor Félix da Costa e a doutora Madalena Simões de Carvalho, aqui comigo. Vou só ressalvar que não nos iremos focar no cartão azul da União Europeia, isto é, aquela que aponta para a autorização de residência para atividade subordinada altamente qualificada, porque não é a nossa área de especial atualização, a não ser quando esta dimensão se cruza com o direito de asilo. Estaremos naturalmente disponíveis para as questões que entenderem. Passo já a palavra aqui à minha colega, a doutora Leonor. Obrigado. Obrigada. Bom dia. O meu nome é Leonor Félix da Costa, eu trabalho no Gabinete Jurídico e de Advocacy do JRS Portugal. Eu vou falar exclusivamente da Lei do Asilo ou exclusivamente de proteção internacional. Queríamos começar por sublinhar como muito positivo a transposição da Diretiva 2021-1883, relativa às condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros para efeitos de emprego altamente qualificado. A correta transposição desta diretiva significa que, à Lei de Estrangeiros, foi acrescentada uma previsão de acesso ao cartão azul do UE por parte de beneficiários de proteção internacional. Esta medida é muito positiva porque vai abrir muitas portas aos beneficiários de proteção internacional em toda a Europa, que de facto são altamente qualificados. Já no que toca às nossas dúvidas, e aqui sim exclusivamente à Lei do Asilo, questionamos sobre a redução do prazo de audiência prévia de 5 para 3 dias, no que diz respeito à transcrição ao relatório de declarações do artigo 17, número 2, da Lei do Asilo. Esta redução do prazo de 5 para 3 dias parece-nos que só vai tornar uma situação que já é vulnerável, requerente de asilo, ainda mais vulnerável e, em nosso entender, carece de esclarecimento. Ainda no artigo 17, sob a nova epígrafe transcrição ao relatório de declarações,
Este artigo não especifica, contudo, quando deverá a AIMA elaborar uma mera transcrição das declarações do requerente ou um relatório exaustivo e factual. Consideramos esta lacuna como altamente discricionária e que pensamos que carece de esclarecimento também. Outra sugestão de alteração diz respeito ao artigo 24 da Lei do Asilo, que diz respeito à apreciação do pedido e decisão. Acreditamos que ao número 5 deve ser acrescentada a obrigatoriedade de leitura exaustiva e factual da notificação de decisão sobre o pedido de asilo por parte das autoridades. A proposta de lei não faz menção a este artigo 24, mas acreditamos que esta alteração deve ser feita por duas razões. Primeiro, para que fique coerente com o artigo 17 que acabei de falar, no que diz respeito à obrigatoriedade de leitura exaustiva e factual da notificação da decisão, e, em segundo lugar, para contrariar a prática corrente das autoridades. Na prática, o que acontece é que as autoridades apenas traduzem a primeira página da decisão do pedido do asilo, que é de facto a página que diz qual é a decisão, mas não traduzem o restante documento que fundamenta a decisão e o requerente de asilo, mesmo assim, assina o documento. Por último, questionamos o significado da revogação das alíneas B e D do número 4 do artigo 57, que diz respeito às condições materiais de acolhimento. A linha B diz que, a título excepcional e por um período determinado, podem ser estabelecidas condições materiais de acolhimento diferentes, caso na área geográfica onde se encontra o requerente não estejam disponíveis as condições materiais de acolhimento no número 2. O número 2 estabelece as condições materiais de acolhimento normais, além das instalações equiparadas a centros de acolhimento, que o acolhimento possa ser feito ou em casas particulares, ou em hotéis, ou em espaços equiparados. Na prática, há muitos requerentes de asilo que ficam instalados tanto em hostels como em albergues. E questionamos se a revogação desta linha B significa que o acolhimento de requerentes de asilo já não pode ser levado a cabo nestes hostels e albergues que não estejam adaptados para receber requerentes de asilo, o que de facto muitas vezes acontece. E se assim for, pensamos que também possa ser esclarecido. Já a linha D, e para terminar, a linha D diz que podem ser estabelecidas condições materiais de acolhimento diferentes quando os requerentes de asilo se encontrem em regime de retenção em posto de fronteira que não disponha de instalações para o efeito. A proposta vem, como eu já disse, revogar esta linha D e nós questionamos o significado desta revogação. Significa que não vão deter requerentes de asilo que peçam proteção internacional em postos de fronteira ou que irão ser construídos vários CITs, Centros de Instalação Temporária, específicos para requerentes de asilo que peçam proteção internacional em postos de fronteira. Obrigada. Olá, bom dia. O meu nome é Madalena Simões de Carvalho, então vou referir muito brevemente as nossas dúvidas e sugestões relativamente à lei de estrangeiros. No que diz respeito a questões, não compreendo, apesar de sabermos que este é um diploma anterior ao diploma da AIMA, não compreendemos porque é que não mencionam a Polícia Judiciária, uma vez que mencionam a GNR e a PSP e se alteram aqui os seus estatutos em relação a questões muito específicas. Temos aqui também uma dúvida no que diz respeito ao artigo 53, número 3 da Lei de Estrangeiros, que tem a ver com o parecer sobre a emissão de vistos que a AIMA deve emitir. E aqui diz que a AIMA deve emitir este parecer de acordo com o risco migratório. Nem nós, nem o ACM, compreendemos o que é o risco migratório e achamos importante que seja esclarecido. No que diz respeito a aspectos positivos, consideramos que a harmonização das novas entidades responsáveis por cada área é boa, é positiva, como a PSP, GNR, AIMA, UCFE e IRN. Correções de redação, não vou aqui entrar em detalhe porque acho que não vale a pena, mas só para dar um exemplo, no artigo 121, número 6 121O, número 6 da Lei de Estrangeiros, fala-se em observância do princípio da repulsão e, na verdade, é o princípio da não repulsão, pronto, mas isso está tudo por escrito no nosso parecer. Outra incerteza nossa, e esta aqui é particularmente relevante porque, como sabem, estamos presentes na Unidade Habitacional de Santo António, Centro de Instalação Temporária no Porto, e não compreendemos bem a divisão de competências entre PSP e GNR no que toca à gestão dos CIT e EECIT, e não sabemos, então, tendo em conta
que alguns, os CID que não se enquadram numa fronteira aérea ou marítima, não sabemos quem é que vai ser responsável por gerir, e era particularmente importante para nós esclarecer. Para terminar, relativamente a sugestões, sabe, eu penso que os senhores e senhoras deputados e deputadas já sabem que as medidas alternativas à detenção e as questões da detenção nos importam muito. Já aqui falámos deste tema quando apresentámos o livro branco e por isso acreditamos que poderia ser revisto o artigo 142 de forma a especificar a necessidade de medidas alternativas à detenção para estar então em conformidade com o artigo 8º, número 4 desta diretiva que vamos transpor, que vimos aqui transpor. Queríamos também referir como muito positivo o projeto de resolução do LIVRE que recomenda ao Governo que crie e invista em medidas alternativas à detenção de imigrantes no âmbito da aplicação da lei de estrangeiros, portanto, está aqui também conforme às nossas recomendações. E queríamos também só dar a nota que estamos a trabalhar com o Governo numa proposta de projeto de alternativas à detenção com formações privadas. Peço desculpa. Pronto, já terminei, obrigada. Não sei se o doutor quer acrescentar ou se posso passar a... Muito obrigado pelo cumprimento escrupuloso do tempo. Peço o mesmo esforço às senhoras e aos senhores deputados, apenas porque temos a reunião da primeira comissão a iniciar-se às 10 e para não obstarmos também a esses trabalhos. Tem agora a palavra pelo Partido Socialista a senhora deputada Romualda Fernandes. Senhora deputada, tem a palavra. Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento mais uma vez calorosamente o Dr. André Costa Gomes e a sua equipa, em particular as doutoras Leonor Félix da Costa e a doutora Madalena Simões de Carvalho, que nos apresentaram aqui as suas sugestões e contributos. Como digo, nós começamos por agradecer esta disponibilidade, em nome do Partido Socialista, que a JRS já nos habituaram a este trabalho, e isto também resulta do nosso próprio sistema de acolhimento e integração de imigrantes, que visa incluir designadamente as entidades organizações não governamentais, que são os nossos parceiros fundamentais nessa área, daí que nós vos recebemos levamos muito em conta as vossas observações. Desta vez veio-nos trazer preocupações relativamente às alterações à lei de entrada, permanência, saída e afastamento de cidadãos estrangeiros e também a proposta também de lei que estabelece as condições de procedimentos e concessões e proteção subsidiária e o estatuto de requerentes de asilo aos refugiados. Alterações essas feitas pela proposta de lei 83 do Governo para dar cumprimento a primeira parte a uma obrigação de transpor as diretivas que já foram aqui indicadas relativamente às condições de entrada, residência de nacionais de países terceiros para efeito de emprego altamente qualificados e que veio a estabelecer as condições de aquisição do cartão azul. É dizer, aliás, que isto trata-se mais de uma alteração a proposta da diretiva de 2009, que já foi transposta em 2007 sobre esta mesma matéria, e estas alterações vêm designadamente criar melhores condições, dar mais agilidade no fundo e criar também mais regalias. E também essa vantagem que referiram e bem de se poder também os requerentes de asilo e já poderem beneficiar de tudo isso. Ora bem, tudo isto é muito importante e nós, como
quer as referências que fazem aqui, mais concretamente, sobre as reduções do prazo, os conceitos indeterminados que aqui referiram, a necessidade de leituras exaustivas e tudo, são questões concretas que nós vamos ter que debruçar sobre elas, sobre as mesmas, quando nós entrarmos na parte, no fundo, dos trabalhos aqui na Comissão em fase de especialidade. Portanto, são recomendações que teremos em devida conta e procederemos a esta leitura atenta. Agora, a questão que eu vos queria perguntar era se, quando elaboraram esse parecer, já tinham conhecimento, quer da lei, são dois decretos-lei 40 e 41, que cria a Agência para Integração, Migrações e Asilo, e também estas condições para essa lei. E a outra procede, no fundo, para concluir, por favor, a repartição das competências do CEF pelos diferentes órgãos de polícias. Porque é muito importante esta leitura, esta lei tem que se fazer tem mesmo que concluir. Concatenando com estas normas, e estas normas alteram substancialmente quer a lei de entrada, quer a lei de asilo. Obrigado. Tem agora a palavra, desculpe a pressão do tempo, de facto, tem agora a palavra pelo Partido Social Democrata a Sra. Deputada Emília Cerqueira. A Sra. Deputada tem a palavra. Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Também eu começo por cumprimentar o Serviço Jesuíta aos Refugiados, na pessoa do Dr. André Costa Jorge, bem como das doutoras Leonor Félix da Costa e Simões de Carvalho, partilham o mesmo nome. Relativamente a estas preocupações que aqui nos trazem e que refletem em grande parte aquilo que já consta do parecer que nos enviaram e que da parte do Grupo Parlamentar do PSD vimos com atenção e está perfeitamente fundamentado, embora tenha aqui questões que têm mais a ver com fases posteriores do processo, e permitam-me deixar aqui um certo lamento que sejam ouvidos hoje, porque é hoje que vai ser discutida esta matéria e estaremos a discuti-la daqui a 1 hora. E, portanto, o que também por si acaba por não permitir uma grande reflexão daquilo que aqui nos trazem e do apor que ainda nos acrescentam à reflexão que já foi feita também, nomeadamente por parte do Grupo Parlamentar do PSD. Não obstante, deixarmos aqui algumas preocupações importantes que também comungamos, mas eu gostava de vos falar de algo que não falaram aqui e, portanto, que julgo que em especialidade poderá ser discutido posteriormente. Como sabem, o PSD também já apresentou uma proposta relativamente à atração de mão de obra altamente qualificada, porque é algo fundamental para a União Europeia e para Portugal, que está a ser ainda mais colocado e evidenciado pelos últimos estudos que vêm revelar que a nossa migração é normalmente muito pouco qualificada, muito vulnerável até pelas suas condições sociais, e daí também o trabalho extraordinário que tem vindo a realizar nesta área do acolhimento, mas algo muito mais específico que nos parece alguma preocupação. E que tem a ver com algo que a Comissão Nacional para a Proteção de Dados nos alertou. Estes processos todos acabam por revelar alguma sensibilidade, nomeadamente a sensibilidade daquilo que são os dados pessoais e particular dos cidadãos, quer e até mais dos que são requerentes de proteção internacional, porque esses acabam por ter aqui uma grande vulnerabilidade à partida. Normalmente são pessoas que estão a voltar de situações de fuga, de perseguição, sempre situações muito complexas com que nos vamos confrontando. Este risco de disseminação dos dados pessoais por uma série de organismos é algo que, para além de preocupar a Comissão Nacional de Proteção de Dados, também nos preocupa a nós, e muito.
especialmente nestes casos, embora em todos os casos, naturalmente, porque a proteção de dados é algo muito importante, mas isso preocupava-nos. Gostava que nos fizessem aqui, se estiver dentro da possibilidade, alguns comentários sobre esta particular vulnerabilidade na proteção de dados. Também nos preocupa a questão do acolhimento e referiram que estavam a trabalhar numa questão que tinha a ver com o acolhimento temporário fora dos centros temporários que já existem e, portanto, se pudessem também, para nos trazer aqui alguma luz a esta matéria, especificar exatamente aquilo que está a ser feito e o trabalho que está a ser feito, seria de grande valia também para nós, naquela que é a tramitação destas leis. E, portanto, mais uma vez, agradecer-vos e, naturalmente, em fase de especialidade, provavelmente voltaremos a ouvir-nos, porque aí sim os contributos serão fundamentais e essenciais. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra pelo Partido Chega o Sr. Deputado Pedro Pinto. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar os Presidentes do Serviço Jesuíta de Refugiados. É importante esta audição, apesar de considerarmos que também não faz muito sentido estarmos agora aqui a falar quando daqui a menos de uma hora vamos estar em plenário a discutir precisamente esta PPL. E queremos também que depois na especialidade, porque certamente que vai ser aprovada, vamos ter a oportunidade outra vez de vos ouvir. No entanto, estas questões e esta questão dos estrangeiros, dos migrantes particularmente, é uma questão que nos preocupa bastante. Nós temos que recordar que só durante o ano 2022 Portugal recebeu mais de 20 mil refugiados, por circunstâncias diversas, inclusive de uma guerra na Europa, e houve um grande aumento no afluxo de refugiados. Perguntas que podemos fazer é se Portugal está preparado para isso ou não. E essa é a grande questão. Quando dizem o Chega é contra os migrantes, Chega contra os refugiados, não somos contra. Agora, queremos que eles tenham condições para viver. E achamos que é desumano as condições que se dá aos refugiados e aos migrantes que chegam a Portugal. Todos nós sabemos, todos nós e os senhores que estão no terreno sabem isso certamente ainda melhor, que há situações desumanas e quando há pouco falava, creio que foi a doutora Madalena Simões de Carvalho, falava que não percebe porque é que na lei de estrangeiros fala em risco migratório. Existe um risco migratório. Basta nós irmos, por exemplo, a Vila Nova Mil Fontes, ao Conselho de Odmira, e se calhar um bocadinho espalhado já pelo país todo, e percebemos que existe um risco migratório. Existe porque as pessoas não trabalham sem condições, muitos deles estão entregues às máfias do tráfico de pessoas, e isso é muito, muito preocupante. E creio que nos deve preocupar a todos. Eu não acredito, inclusive, que o Estado saiba neste momento quantos migrantes estão no país. Porque entraram tantos, alguns de forma ilegal, e nós não sabemos. E creio que perdeu-se um bocadinho o controle de quantos migrantes é que tem Portugal neste momento, e isso deixa-nos extremamente preocupados. Basta irmos aos dados do RASI, que ainda ontem discutimos na Assembleia da República, onde dizem que foram sinalizados 329 adultos vítimas de tráfico em Portugal. Nós duvidamos muito destes dados do RASI. Nós não acreditamos que tenham sido só 329 pessoas que são vítimas de tráfico de seres humanos em Portugal. Acreditamos que os números são muito maiores e muito aterradores. Porque a política de portas abertas não pode ser assim. As pessoas têm que vir, e quando falaram em imigrantes qualificados, são importantes, obviamente, para o nosso país. Agora, não pode ser com esta política que este Governo impôs e esta política de portas abertas. Porque existem pessoas, inclusive, e se vamos recordar um caso, agora não sei precisar há quanto tempo foi, se foi há 2 anos, se foi há 3, com uns marroquinos que entraram pelo Algarve e depois ficaram nas instalações do CEF, ou da Capitania, no Algarve, e que depois perdeu-se o rastro. Ou seja, isto é o que não pode acontecer. Nós temos que acompanhar aquelas pessoas, temos que saber onde é que elas estão, temos que saber o que é que estão a fazer, se estão a integrar, temos que ajudar, inclusive, na integração na sociedade portuguesa e no nosso país, e isso é aquilo que nós defendemos. Agora, não queremos deter os migrantes e os refugiados. Agora, temos que ter conhecimento onde é que eles estão. E creio que o vosso papel e o vosso trabalho é fundamental nisso, e nós cá estamos também para ajudar em tudo aquilo que for possível. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra pelo Partido Comunista Português a Sra. Deputada Alma Rivera. A Sra. Deputada tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Queria cumprimentar o Serviço Jesuíta aos refugiados, agradecer o facto de
de insistirem em estar a acompanhar os processos legislativos deste Parlamento, que nem sempre, bem sabemos, dão os tempos para uma reflexão aprofundada. Acreditem que nós, em primeiro lugar, dos grupos parlamentares, também sentimos essa dificuldade muitas vezes, mas o facto é que estão agendados um conjunto hoje importante de iniciativas legislativas e em particular, estas que dizem respeito à questão do cartão azul. Nós não temos nenhuma objeção de fundo à existência de um cartão azul, pelo contrário, na verdade, são bem-vindos entre nós todos os trabalhadores, particularmente, quer dizer, consideramos que a aprovação de um regime que seja mais favorável à entrada, à permanência, é sempre uma coisa positiva. Agora, nós entendemos também que não deixa de ter implícito um elemento de discriminação face a outras pessoas que procuram o nosso país, porque a verdade é que nós não garantimos iguais condições a toda a gente e entendemos também os trabalhadores que são menos qualificados são necessários, como, aliás, o funcionamento da nossa sociedade demonstra, e que esses são, de facto, aqueles que estão mais fragilizados e mais sujeitos a fenómenos como a exploração laboral e não só, e outras formas de exploração também, e temos visto que há uma realidade bastante preocupante. Agora, também entendemos que não deixa de ser, do nosso ponto de vista, uma hipocrisia política estarmos preocupados com estes fenómenos de exploração e, ao mesmo tempo, permitir todos os mecanismos legais em que eles se radicam. Porque se há trabalhadores a serem explorados, por exemplo, na agricultura, é porque não existe obrigatoriedade de existir um vínculo de trabalho e não existe fiscalização a esses trabalhadores e, portanto, o esquema das empresas de trabalho temporário e daquelas dezenas de empresas que têm morada no mesmo sítio é permitido por lei. E aí, quando nós propusemos a limitação ao trabalho temporário, já o problema dos imigrantes foi obliterado das preocupações, enfim, da maioria do Parlamento. Mas isto tudo para dizer que, de facto, nós, como salientaram, também não compreendemos alguns aspectos que ficaram por transpor. E queríamos perguntar se entendem que agora, no processo de especialidade, há espaço ou, digamos assim, aquilo que é a transposição que é feita na PPL pelo Governo, dá margem para a transposição dá margem para que haja essa inclusão. Nós queríamos aproveitar também, até porque nós, na nossa análise, incluímos aqui a vossa perspectiva sobre o que falta aqui, nomeadamente no que diz respeito à Diretiva 2011-95, à 2021-1883, mas queríamos aproveitar a vossa presença aqui também para perguntar se entendem que a proposta que está também hoje em discussão, que tem a ver com o Estatuto do Refugiado Climático, se deve ser adotada ou não. Porque nós temos uma dúvida, considerando que hoje o Estatuto é muito fechado, não é? E, portanto, deram, não se entender, passos atrás nesse sentido, não são de agora, não é? Também é verdade que nós não podemos hierarquizar os motivos de alguém pedir asilo, não é? Quer dizer... Senhora deputada, para concluir. Ok, obrigada, peço desculpa, distraí-me. E, portanto, temos essa dúvida, porque não temos, claro, nada contra, mas, ao mesmo tempo, também achamos que não podemos criar caixinhas que depois tornem cada vez mais complicado o pedido de proteção e, portanto, nesse sentido, queríamos saber a vossa opinião. Obrigada, peço desculpa. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra para responder a este conjunto de questões, novamente, o Serviço de Jesuítas a Refugiados, desculpem. 10 minutos que podem seguir também no relógio lá ao fundo. Obrigada, Sra. Deputada. Vou começar eu. Meu nome é Carmo Belfort, sou coordenadora do Gabinete Jurídico
Vou começar por responder a duas questões e as restantes passarei a palavra às minhas colegas. Queria só referir, em resposta ao Sr. Deputado Pedro Pinto do Chega, se Portugal está preparado para receber estas pessoas. Em primeiro lugar, é nosso entender que Portugal, de facto, precisa destas pessoas, mas, de facto, concordamos que não vale tudo, não é? Estas pessoas têm de ser tratadas com dignidade. Eu recordo aqui que em 2018 foi aprovada uma alteração à Lei de Estrangeiros que vai alterar o artigo 88 do trabalho subordinado dependente e independente, de 89 também, que vai permitir a regularização sem entrada legal. Isto era suposto ser uma exceção e acabou por ser aplicado como regra. E, em nosso entender, a opção de criação de visto de procura de trabalho, visto CPLP, ou seja, a criação de vias migratórias legais e seguras, vem, de facto, corrigir esta exceção que está a ser utilizada como regra. Em nossa sugestão, esta exceção não deveria estar no artigo 88, devia estar no artigo 122, que, para ficar claro, que deve ser aplicado de uma forma excepcional. Mas, de facto, a opção do legislador, a lei foi alterada recentemente e o legislador optou por não retirar do artigo 88. Por alguma razão, é porque os consulados, de facto, por agora, não estão preparados para emitir estes vistos em grande escala. Portanto, em nossa consideração, não é, de facto, o regime ideal, mas temos que caminhar para lá e assumir as fraquezas do nosso sistema consular e investir, e é isso que recomendamos no livro branco ao Governo português, é o investimento, desburocratização, o simplex na emissão de vistos, para adaptar à realidade migratória e para que estas pessoas não optem por uma via que deve ser utilizada como uma absoluta exceção. Para o nosso entender, o risco migratório é exatamente isto, é ser aplicado como regra e não como exceção. Isto é que alimenta as redes de tráfico humano, as redes de auxílio à imigração ilegal. Eu recordo que também há muitos portugueses que lucram com esta fragilidade humana, advogados, notários portugueses que estão envolvidos em esquemas, falsos advogados, verdadeiros advogados. Portanto, concordamos, estamos em absoluto acordo e muito preocupados até que os riscos estão identificados no relatório de segurança interna e acreditamos que muito em breve, nos próximos anos, serão trabalhadas estas dimensões por forma a minimizar-se os riscos. Relativamente ao projeto de alternativas à detenção, nós elaboramos esta proposta, já está orçamentada inclusivamente. É um misto das várias experiências que nós temos dentro da rede do JRS, no projeto no JRS Bélgica e o JRS Roménia, e enviámos ao Sr. Ministro da Administração Interna. Infelizmente ainda não conseguimos uma audiência com o Sr. Ministro, mas insistiremos. Para apresentar este projeto, porque é uma réplica das boas práticas, mas adaptada à realidade portuguesa, porque a nossa experiência na Unidade Habitacional de Santo António é que a segurança associada, as respostas sociais pós-período de detenção são muito frágeis e as pessoas acabam por ficar em situação de sem-abrigo por falta de resposta social. Então, no nosso caso, nós adaptámos esse projeto à realidade portuguesa e intencionamos utilizar um centro de acolhimento para uma medida alternativa à detenção por 60 dias, prorrogável por mais 6 meses, já não em contexto de alternativa à detenção, mas em contexto de resposta social de acolhimento de pessoas vulneráveis. Porque entendemos que criar alternativas à detenção para depois as pessoas irem para a rua também não é o ideal. E assim passo a palavra, peço imensa desculpa por ter tomado imenso tempo, às minhas colegas Madalena Simões de Carvalho e à Leonor Félix da Costa. Obrigada. Obrigada. Começando por responder à senhora deputada Romualda do Partido Socialista, nós, quando fizemos este parecer, ainda não tínhamos conhecimento do decreto-lei, porque a proposta de lei é anterior, mas quando estes dois decretos saíram, fomos tentar corrigir algumas partes do nosso parecer antes de ser enviado. Quanto à questão do RGPD, nós não somos especialistas nesta área, e, pelo menos da minha parte, eu não li sequer o parecer sobre isso. E, por último, quanto à questão do cartão azul UE ser discriminatório, apenas me vou referir ao cartão azul UE no que diz respeito aos beneficiários de proteção internacional. Achamos que neste caso é muito positivo porque
A contratação de beneficiários de proteção internacional já é por si só um bocado muito difícil, e o facto de eles poderem ter acesso ao cartão azul UE é uma mais-valia, e nós aplaudimos muito a transposição desta diretiva. Obrigada. Queria aqui responder primeiro à questão do Sr. Deputado Pedro Pinto, do Chega, relativamente aqui à questão do risco migratório. Nós compreendemos as preocupações, mas queríamos só referir que a nossa preocupação é que o risco migratório não esteja explicado na lei. Isso faz com que seja completamente discricionário. Nós precisamos que existam critérios e que esteja bem detalhado na lei para percebermos qual é que é a competência do AIMA, quais é que são os critérios que as pessoas devem ou não cumprir. Essa é a nossa questão. Eu não percebo tudo. Só acrescentar uma questão relativamente ao tráfico humano e ao auxílio à migração ilegal, é que existem já, de facto, na lei de estrangeiros, mecanismos legais de proteção destas vítimas que, na prática, não são aplicados. As vítimas acabam por se regularizar, seja por falta de proatividade dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, ou por desconhecimento dos próprios, ou porque não são acompanhados por nenhuma organização não governamental, não sabem deste instrumento legal. Nós estamos atualmente a acompanhar a operação no Porto do Ribadave, do Clube de Ribadave, e posso dizer que a nossa experiência tem sido muito positiva, e os Serviços Estrangeiros e Fronteiras tem sido exemplar neste desmantelamento desta rede. Toda a gente vai receber esta autorização de residência pelo artigo 109 da Lei de Estrangeiros, que por sua vez dará direito a pedir uma autorização de residência pelo artigo 122. E este é o caminho a seguir, é a proteção das vítimas, porque é assim que as pessoas colaboram com as autoridades no desmantelamento desta rede. Portanto, em nosso entender, também carece de uma maior aplicação prática, de maior formação nas forças policiais, e também estamos preocupados com a transferência de competências policiais, e que este know-how dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras de alguma forma se perca. Nesta operação em concreto tem sido exemplar, mas em operações anteriores e casos anteriores que nós já tivemos, acabámos por perceber que as pessoas acabavam por recorrer ao asilo ou ao artigo 88 para a regularização pelo trabalho, e acabam por duplamente se vitimizar, porque se forem pelo 88 ainda vão ficar mais um ano a trabalhar, a pagar impostos, e sem o reverso da moeda, que são os direitos sociais de proteção, e sem poderem sequer recorrer às autoridades, correndo o risco de deportação. Portanto, para finalizar, acrescentaria apenas isso. Obrigada. Autorização à minha equipa de gerência. Então, sobre a questão da imigração altamente qualificada e todas as iniciativas também do Cartão Azul, enfim, a minha perspectiva, e aqui não é uma perspectiva aqui jurídica, é mais uma questão de visão sobre esta matéria. Nós fizemos recentemente, nós trabalhámos no passado, dois projetos com a Fundação Gulbenkian, de reconhecimento de médicos imigrantes e enfermeiros. Temos dois projetos bandeira, aliás, estão a trabalhar no Sistema Nacional de Saúde Português, cerca de 300 médicos, ucranianos sobretudo, mas não só, que em 2004, 2008 foram beneficiários desses projetos de integração profissional de médicos imigrantes, e também um outro projeto com enfermeiros. Da nossa experiência, e mais tarde, fizemos um levantamento, por exemplo, a pedido também da Fundação Gulbenkian, da situação de venezuelanos, médicos venezuelanos em Portugal. Identificámos aproximadamente 150 médicos venezuelanos não a trabalhar, a viver em Portugal, mas que não podiam exercer a sua atividade, alguns com muita experiência. Também, em 2015, quando acolhemos a população da Síria, no âmbito dos programas de recolocação, identificámos alguns dos refugiados altamente qualificados, também incluindo médicos, e médicos com muitos anos de carreira. E vamos sempre identificando nos migrantes que vamos encontrando muitos altamente qualificados. A impressão que eu tenho é que não foi feito um levantamento profundo dos migrantes que já cá estão em Portugal, que têm qualificações elevadas e que não têm essas qualificações reconhecidas ou sequer aproveitadas, ou sequer enquadradas naquilo que estão a fazer. Ainda ontem, em Vendas Novas, estamos a fazer um centro de acolhimento em Vendas Novas, um dos trabalhadores lá está a trabalhar, do Bangladesh, tem formação superior e está a carregar tijolos. E, portanto, esta realidade acontece muito na população migrante que vamos encontrando, que tem a ver com o reconhecimento de qualificações, já cá em Portugal, a forma como as ordens profissionais reconhecem ou não, facilitam ou não, as próprias universidades.
muitas vezes encontramos bloqueios na forma como as universidades, o ensino superior, está adaptado para o reconhecimento das qualificações de migrantes. E, por último, dizer, quase que aqui contradizer-me, a minha preocupação também, olhando de uma perspectiva global, é como é que vai ser desenhada uma política de atração de migrantes altamente qualificados, quando isso também quer dizer que os países de onde provêm esses imigrantes qualificados vão ficar mais pobres do ponto de vista da qualificação humana. Portanto, o famoso brain drain também tem que ser tido em conta quando nós desenhamos políticas de atração de migrantes qualificados. Não é uma contradição, mas é dar nota da complexidade do tema, não é? Portanto, a nossa preocupação também, do ponto de vista global, isto é, também das sociedades dos países exportadores de recursos humanos, que são os migrantes, também sairá mais pobre se não houver aqui qualquer contrapartida pensada nestes processos. Desculpa. Não, já terminamos. Muito obrigado. Dar apenas nota, porque foi colocada 2 vezes essa questão sobre a oportunidade de agendamento desta audiência. Portanto, nós tivemos apenas 8 dias úteis entre o vosso pedido e esta marcação, que coincidiram em 2 semanas particularmente difíceis para os trabalhos parlamentares, porque foram semanas muito curtas, com vários feriados, e, portanto, foi assim que foi possível, esse agendamento foi feito, porque também tínhamos essa preocupação e esse esforço, sem demérito agora da discussão na especialidade que se fará também desta proposta. E, portanto, concluímos a audiência ao serviço, ou com o Serviço Jesuíta aos Refugiados. Agradeço mais uma vez ao Dr. André Costa Jorge, Diretor-Geral do Serviço, também à Dra. Carmo Belford, Coordenadora do Gabinete Jurídico, à Dra. Madalena Simões de Carvalho, à Dra. Leonor Félix da Costa, juristas no Serviço. Obrigado por esta audiência. A primeira Comissão e o Grupo de Trabalho estão sempre disponíveis, naturalmente, para estas reflexões, assim que os temas, ou sempre que os temas o suscitem. Muito obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Está concluída a reunião.